Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez aqui, 22 de agosto. Não gosto muito de colocar a data porque não interfere muito aqui nas pesquisas, mas de vez em quando a gente fala, né? Hoje está um dia bem quente aqui, aliás, quarta e quinta, nesse inverno, a previsão é de 32, 33 graus na máxima, tá? Deixa eu ver. Hoje a pesquisa, gente, é sobre os pomeranos, né? Essa imigração que aconteceu aqui no Espírito Santo. Eu vou tratar desse assunto lendo aqui uma pesquisa que eu fiz na revista O Cruzeiro, famosa revista, né? Que tinha como adversária a revista Manchete, né? Eram revistas maravilhosas, né? Infelizmente as duas não existem mais. Mas falando de pomeranos no Espírito Santo, Cruzeiro, 1973. A colonização começou em 1840, com um povoamento de mais ou menos 5 mil quilômetros quadrados, nona parte do território capixaba. Carlos Madeira, em seu resumo da colonização alemã no Espírito Santo, publicado em 1966 no jornal A Gazeta, salienta que, em 1847, às margens do rio Jucu, foi fundada a colônia de Santa Isabel, com a chegada de 38 famílias procedentes do Reno. Cada família recebeu do governo 50 hectares de terra, além de um auxílio financeiro de 25 a 60 mil réis por mês. Lembrando que nós estávamos no Segundo Império ainda, né? 1847. Entre 46 e 1863, o governo provincial distribuiu aos imigrantes uma soma tão elevada que pesou em seu erário, desequilibrando a economia capixaba. Além da alimentação estranha, tipo de habitação precária e o aparecimento de moléstias tropicais, a população católica não aceitou a presença dos luteranos. Você vê, ainda teve esse problema também, né? Entre a religião dos pomeranos e alemães e os católicos na região, que, claro, eram portugueses, né, gente? A gente tem que lembrar que a nossa primeira leva de imigração é portuguesa, né? Eu mesmo sou 35% português, 34% norte da Europa, né? Uns 13% português, italiano, português, né? Aí a gente continua aqui falando que além dessa alimentação, dessa briga entre católicos e luteranos, né, não lhes havia vendido, eles não lhes vendiam alimentos nem compravam a produção deles, né? Então havia esse estranhamento, né? Em 1858, Adalberto Jean, ex-oficial alemão, assumiu a administração da colônia, conseguiu unir os praticantes dos dois credos. Aí houve uma junção aí, as coisas meio que ficaram bem, né? Na época, os imigrantes já eram em número de 410. Isso em mais ou menos 12 anos, né? Com mais 184 brasileiros que já eram seus descendentes. Então, uns 600 mais ou menos em Santa Isabel. Em Santa Leopoldina foi a partir de 1840. Eles começaram a chegar em Santa Leopoldina, no Rio Santa Maria, no Vale do Canaã. 17 anos depois, alemães e luxemburgueses, já eram 222, se instalaram na colônia de Santa Maria, criada em fevereiro de 1856, pertencente àquele município. À medida que iam chegando, os europeus distribuíam-se entre as montanhas, formando povoados batizados com os nomes de Suíça, Holanda, Califórnia, Tirol, etc. Ainda em 56, chegaram 160 imigrantes da Suíça. Em 1860, Dom Pedro II visitou o núcleo, né? Ele esteve aqui em Vitória, com a imperatriz, né? Cuja população era de 300 católicos e 700 protestantes. Você vê que houve aí uma imigração mais, né? Uma imigração bem maior nessa época, na visita de Dom Pedro II à região das montanhas, né? Em 1867, Santa Leopoldina se tornou sede da colônia. Em 1873, mais 800 alemães chegavam para trabalhar na região. Em 1884, a colônia é transformada em município, num ato de 17 de abril.
Em 1895 começaram a chegar os primeiros missionários e 3 anos depois é criada a paróquia de Cachoeiro de Santa Leopoldina. Os pomeranos, né? Ninguém faz alusão na história da colonização alemã aqui no Espírito Santo aos pomeranos emigrados da Pomerânia, aquela região, né, território da Europa Central ali, que a partir de 1950 passou a pertencer à Polônia e à Alemanha Democrática e que, antes da Segunda Guerra Mundial, tudo pertencia à Prússia, a antiga Prússia. Enquanto os alemães oriundos das diversas partes do país se dividiam, procurando terras em lugares onde o clima se assemelhasse ao clima da Europa, como Campinho, por exemplo, em Domingos Martins, né, Santa Teresa, os pomeranos se agruparam em Santa Leopoldina, transformando o distrito de Santa Maria em polo central de suas atividades. Muito comércio, inclusive comércio que descia pelo Rio Santa Maria aqui para Vitória, para o Porto, né? Inclusive um tio-avô meu, irmão do meu avô Joaquim, tio Júlio Gaúcho, teve loja de secos e molhados e ferragens, né, na região de Santa Leopoldina ali, né? Um comerciante bastante importante ali, a Casa Leão do Norte. Mantendo os mesmos costumes de seus antepassados, né? Cerca de 10 mil pessoas vivem hoje na região, e isso em 1973, tá, gente? Essa matéria tem 50 anos exatamente. Trabalham na roça, abastecendo toda a chamada Grande Vitória, com 80% dos produtos hortigranjeiros. Você vê, em 73, quase a totalidade do que se consumia de hortifruti granjeiro em Vitória vinha da região de Santa Leopoldina. Você vê como era importante essa região. Era a região mais rica daqui do Espírito Santo. Mas o café passou agora a interessar mais de perto aqueles que buscam financiamentos no IBC, o antigo Instituto Brasileiro do Café, aproveitando o solo fértil e dadivoso do Espírito Santo. Bom, Santa Maria, está falando aqui que fica a 87 quilômetros de Vitória e 40 de Santa Leopoldina. Ele tem 800 quilômetros de estradas abandonadas, só trafegáveis graças ao esforço da Prefeitura Municipal. Ele, né, dá uma pincelada ali na região em 1973, né? Você vê que tem 50 anos, né? E aí tem fotografias maravilhosas, né? Dos descendentes já da terceira geração nessa época aí, né, gente? Terceira ou quarta geração, né? Então, essas são fotografias de um casamento pomerano, que é uma festa muito famosa, não só aqui no Espírito Santo, mas também em outros estados, esse casamento pomerano. Até no outro canal aqui do Memória Capixaba no YouTube, que nós tínhamos mais ou menos há uns 2 anos atrás, esse canal tinha 15 mil inscritos, tinha mais de 10 milhões de visualizações. Infelizmente eu tomei um strike porque eu coloquei no Memória Capixaba um filme do casamento pomerano e a produtora do filme me deu um strike e eu acabei perdendo o canal. Infelizmente, mas era só para divulgar, não estava monetizando nem nada, mas tudo bem. A gente segue aqui agora, né, mostrando essas imagens de mais um casamento pomerano. Chegaram em 1840, vieram de uma região encravada entre a Alemanha e a Polônia, a Prússia, né, a antiga Prússia, trouxeram seus hábitos e costumes. E aí, se você reconhece algumas pessoas desse vídeo, né, dessas fotografias da revista O Cruzeiro, de 1973, né? Você pode deixar o lambe-lambe aí, o famoso lambe-lambe. Se alguém conhece, né, esse fotógrafo. E aí tá a capa da matéria, ó. Santa Maria, a Pomerânia brasileira. O texto é de Edson Torres, com fotografias de Walter Luiz. E esse é o Memória Capixaba, gente, sempre trazendo assim essas curiosidades. 2 casamentos ao mesmo tempo, tá vendo? Que interessante. Aí tem o trabalho na lavoura. Você vê que a vida 50 anos atrás era mais dura, né? Você vê que a coisa era mais difícil. A vida era mais difícil. E é isso, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. Se você tiver alguma curiosidade também, é só entrar em contato conosco em todas as nossas redes sociais. Obrigado e até a próxima.